Oi, minha gente, tudo bom? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho como que eu faço a abertura do meu jogo, tá? É importante dizer que a relação que a gente cria com o nosso baralho, ela é muito particular. E, obviamente, aquilo que eu vou ensinar para vocês não necessariamente precisa ser exatamente a forma como vocês vão adotar para o resto da vida. Isso pode mudar de acordo com a orientação da sua própria espiritualidade. Como que eu faço? Geralmente, eu deixo na primeira carta essa carta aqui, que é a carta da chave, a carta das soluções, da resolução dos problemas. Por que eu escolhi essa carta? Porque é justamente isso que eu busco quando eu abro o meu baralho, o meu oráculo. Então eu sempre abro e fecho o meu jogo com essa carta. Então eu indico que vocês observem no seu deck qual a carta que vocês mais se afeiçoam ou que representa para você a simbologia da abertura do jogo ou da sua relação com o seu baralho e façam essa marcação para que você possa entender quando que está na hora de iniciar o jogo ou quando você ainda tem que embaralhar um pouco mais. Então, geralmente eu abro e fecho dessa forma. Existem alguns conceitos que trazem a necessidade de a gente viciar o nosso baralho. Como é isso, Stephanie? É que às vezes as pessoas dizem que a gente que tem que viciar tanto as informações que a gente fixa para cada significado, ou seja, tem gente, para mim, por mais que a carta da chave tenha o arquétipo da resolução de problemas, para outra pessoa pode significar algo mais. Então tudo vai depender da forma como você vê a imagem e quais significados você atribui a ela, além, obviamente, dos significados que ela já tem. Então, por isso é importante você se conectar com o seu baralho, por isso que é importante você entender as figuras, as simbologias, porque cada momento é inclusive possível que em determinadas jogadas você consiga absorver e conhecer ainda mais aspectos da mesma carta que você não tinha visto antes. Então, por isso é importante a meditação, a contemplação das cartas. E aí, o que acontece? Não necessariamente é o baralho que vicia, mas a nossa mente, os comandos que a gente dá para a nossa mente de significados referente tanto às cartas quanto às posições das jogadas, que a gente chama de cartas marcadas. Nada mais é do que a determinação na sua mente de qual o sentido que aquela carta ela vai ser aplicada para que você possa fazer uma interpretação cada vez mais objetiva. Então, eu geralmente faço isso, né, no jogo, eu marco a carta que eu inicio e encerro o jogo, para que na minha mente eu possa colocar a intenção de abertura e fechamento do jogo. Então, o que é que eu faço? Eu vou embaralhando, né? E nisso eu vou fazendo os meus pedidos, as minhas orações, pedindo amparo, proteção. Geralmente eu peço amparo e proteção dos meus guardiões, dos meus mentores ciganos, dos mentores também não ciganos que estão geralmente nos acompanhando. E nisso, geralmente, se você parar para perceber, durante a jogada, durante o embaralhamento, algumas cartas elas começam a se repetir com mais frequência. Isso diz muita coisa, porque muitas vezes essas cartas que se repetem mais são as cartas que vão determinar a energia que está indo para o jogo. Então, às vezes, alguma carta pode escapar do baralho. Tudo isso são sinais, tudo isso são mensagens que você precisa interpretar. E aí eu vou embaralhando, tem gente que embaralha o baralho assim, todo fechado. E aí as cartas que vão caindo, ela vai escolhendo. Eu faço assim às vezes, mas na maioria das vezes eu embaralho assim para frente quando eu estou abrindo o jogo, até que a minha carta de abertura de baralho ela apareça. Quando ela aparece, eu sinto que o jogo já pode ser iniciado. E aí, feito o embaralhamento, eu posso colocar o baralho e aí eu corto em 3 partes. Eu junto a última com a primeira, depois eu pego a do meio, né? E aí eu faço o leque para poder fazer a escolha das cartas. Quando eu tô encerrando o jogo, como é que eu faço? Eu viro, ao invés de deixar a carta assim, eu viro ela ao contrário para significar na minha mente, nas minhas intenções, que aquele portal está sendo encerrado. São os comandos que eu dou para que o processo magístico, o processo de abertura do oráculo aconteça. Então, nisso aqui, eu já vou encerrando, pedindo que todas as energias que foram geradas, que foram manipuladas,
a partir daquele jogo que possam ser encerradas e tratadas no campo de atuação dos meus guias, dos meus mestres. E a mesma coisa, quando aparece a carta da chave aqui, é o momento em que eu entendi que o portal ele foi encerrado. Então eu vou embaralhando e dou uma olhadinha, embaralho e dou uma olhadinha, até que a carta da chave ela apareça, tá? Então é assim que eu faço a abertura e fechamento do jogo, né? Existem outras formas que eu vou estar ensinando para vocês aos poucos, mas só para facilitar aí o entendimento de quem já está iniciando o processo do jogo, né? Quem está fazendo, tirando cartinha conselho, né? Quem já está pegando com mais frequência no baralho. Então, além disso, eu hoje vou trazer para vocês um conceito de carta marcada e uma jogada que eu chamo de jogada do avatar, né? Como é isso? Veja, aqui eu desenhei um bonequinho, veja, tá vendo? Um voodoozinho. E aí nesse voodoozinho, eu desenhei aqui a cabeça dele, onde vai estar os pensamentos. Aqui são os ombros deles, onde eu identifiquei e dei o comando de que aqui significará os pesos que ele tem carregado na vida e que tem atrapalhado ele. Aqui, nas mãozinhas dele, eu identifiquei que serão as ferramentas que eles vão precisar, que eles têm nas mãos, que a pessoa tem nas mãos, para poder conseguir conduzir a vida, né? O que a vida está dando para ele de ferramenta para que ele possa alcançar o que ele tem no pensamento, como que estão as emoções dele, como que estão as realizações na vida, o que ele tem feito na vida. E aqui nos pezinhos eu trago 2 conselhos que a espiritualidade traz para essa pessoa, como as ações que elas precisam realizar para conseguir atingir o objetivo e usar as ferramentas que a vida está dando para ela, tá? Então, quando eu determino nessa minha mente, ou na minha mesa, a demarcação, a marcação, onde a cada carta deve cair, e ela fica muito mais fácil da gente conseguir identificar o significado e atribuir aquele significado para aquela marcação que você está fazendo. Não necessariamente você precisa ter o desenho desse voodoozinho. Você pode muito bem fazer isso mentalmente, que é como eu já faço. Eu nunca desenho um voodoozinho assim para começar uma jogada. Geralmente eu simplesmente coloco as cartas e mentalizo cada marcação que eu vou dar para aquela carta. Quando a gente tira as cartas sem fazer essa marcação, a chance de você, principalmente, não ter significado nenhum é muito grande e de você não entender a interpretação também é muito grande. Então, com o passar do tempo, você mesmo vai criando suas jogadas, as suas marcações, vai identificando como que você faz as melhores perguntas. Quanto mais objetivas forem as perguntas, mais fácil você vai conseguir interpretar. Então, quando eu comecei a jogar baralho, eu fazia tudo sozinha. Então, eu sentia muita dificuldade porque eu não sabia sobre essa técnica de marcar a posição da carta. E aí, eu acabava que muitas vezes eu jogava e não entendia nada. Parecia uma sopinha de letras, né? Porque as cartas, elas têm uma magia igual a gente aprender, por exemplo, a ler as palavras do alfabeto. É como se cada carta fosse uma letra do alfabeto, né? Que a gente juntando, a gente consegue criar um texto. Então, a mesma coisa são as cartas. Você vai juntando aos poucos o significado de cada um. Primeiro você aprende os significados, depois você vai aprender a conectar esses significados e criar histórias e criar enredos, né? Então, é isso. Então, quando a gente for abrir o jogo, vamos supor aqui, ó, que a carta da chave já apareceu, certo? Eu já cortei as cartas e já juntei de novo aqui no montinho. Então, vou abrir aqui o leque. E aí eu vou tirar e vou fazer as perguntas necessárias para cada item desse aqui. Aí primeiro eu vou perguntar, por exemplo, o que essa pessoa tem na cabeça dela para realizar? Qual é o principal objetivo que ela tem em mente para realizar? Aí eu coloquei aqui, ó. Caiu a carta da espiritualidade. O que hoje está pesando sobre os ombros dessa pessoa, dificultando ela de atingir esse objetivo? Aí eu tirei a primeira carta e tirei aqui a segunda carta. Aí aqui, o que a vida tem colocado nas mãos dela
como ferramenta para que ela possa atingir esse objetivo. Aí eu tiro mais uma carta para a mão e eu tiro outra carta aqui. Aí eu vou perguntar, como que estão as emoções dessa pessoa nesse momento? Aqui. Como que ela tem realizado na vida dela? Quais são as bases de realização que ela tem na vida dela? Aí eu vou tirar aqui mais uma cartinha. Pra cá. E aí eu vou tirar mais 2 cartinhas para perguntar quais são os conselhos da espiritualidade em função da realização das coisas que ela precisa de fato realizar, ou seja, precisa tomar atitude. Quais são as atitudes que ela precisa tomar? Aí eu tirei uma carta e tirei outra carta. Pronto. São os 2 conselhos da espiritualidade e eu vou colocar aqui nos pezinhos. Pronto. Tá aqui o meu avatarzinho desenhado. Ó, vou colocar aqui mais perto para vocês verem. Então, eu já começo a fazer a leitura. Eu começo a fazer aqui a leitura. O que está no pensamento dessa pessoa. Por exemplo, aqui existe um projeto espiritual, algo que ela precisa realizar na espiritualidade, e ela está pensando muito nisso. Qual é o rumo que ela vai dar para a espiritualidade dela, por exemplo. Aí aqui coloca como os pesos. O que está pesando hoje para ela não conseguir tomar, assim, realizar esse projeto na vida dela? Hoje é como se existissem muitos obstáculos que na maioria das vezes é ela mesma que está colocando, né, na vida dela. E tem também algumas transformações que ela precisa realizar que ela não está realizando. E isso está sendo o maior empecilho, que está pesando nos ombros dela. Aí você pergunta, o que a vida tem colocado como ferramenta para ela alcançar esse objetivo? Aí aqui tem a carta dos caminhos, que me diz que a vida tem colocado na mão dela oportunidades e caminhos abertos para ela fazer as escolhas que ela precisa e ela não está fazendo. E a vida também tem colocado oportunidades de crescimento, expansão, que ela não está enxergando ou talvez não esteja utilizando. Aí aqui diz como que estão os sentimentos dela, mostra que ela tem, ou é uma pessoa que tem sentimentos puros, né, sentimentos bastante... Pode ser também de imaturidade, não saber lidar com sentimentos, vai depender da situação. Aí você vai investigar junto com a pessoa e sentir na sua intuição. E aqui, como que estão as realizações da vida dela? Hoje ela tem buscado realizar parcerias, elos, né, grandes elos, não só na vida prática, mas também na vida espiritual. Aí aqui fala o seguinte, que como realização, como atitude que a espiritualidade diz para essa pessoa, diz para ela ter autocontrole e utilizar o poder dela. Saber utilizar o poder dela e ter autocontrole, certo? E diz também para ela realizar as transformações que precisam ser realizadas. Não ter medo de deixar as peles saírem para renovar, para que ela possa crescer como a cobra faz. A cobra, para que ela possa crescer, se desenvolver, ela precisa trocar de pele. Então aqui seriam as atitudes que a espiritualidade diz como conselho para que ela possa realizar esse objetivo, saber tirar esses pesos dos ombros, usar as ferramentas que a vida dá, né? E equilibrar as emoções e as realizações em função das novas atitudes que ela precisa tomar, que estava aqui nos pezinhos, como eu mostrei para vocês. Depois eu vou mandar também a foto. Então é isso. Esse é um outro método que eu utilizo para mapear os principais campos e traçar um aconselhamento para um objetivo específico que a pessoa esteja naquele momento da vida. Que vocês podem fazer para vocês mesmos e com isso utilizar uma carta só, ou vocês podem tirar 2 cartas, vai depender da desenvoltura que vocês já estão tendo com o jogo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se por acaso vocês não tiverem entendido, estou disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Um beijo e boa prática!